Orjen Yuje Nujam San Pemage Sardum Pola Yatsen Chogi Nyudrum Ye Pemajum Eje Sudrang Ordu Kadro Mampe Kor Che Che Je Sudandrup Jinji Lapchir Jesus Sao Guru Pema Siji Hum Hum Orjen Yujin Ujam San Pema Gesadum Pola Yatsen Chugin Yudrum Ye Pema Jun Eje Sudrang Cordo cadro mampe cor che je sudandrupchi jinji lapchir jesu sao guru pe masi je hum arjen yujin jam san pe mage sardom pola Yatsen Chogi Nyudrum Ye Pema Jung Neje Sudrang Kordo Kandro Mampe Kor Che Je Sudandrup Chi Jinji Lapchi Je Sao Guru Pema Si Je Hum Sanjay Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardo Dagni Chapsu Chi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drula Pinchir Sanjay Drupasho Sanjay Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardo Dagni Japsu Chi Nagi Jinsu Jipe Sonanchi Drula Pinchi Sanje Drupashu Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardu Dagni Japsu Chi Dagi Jinsu Jipe Sonanchi Drula Pinchi Sanje Drupasho. Então, na semana passada, a gente iniciou o capítulo 8, cujo título é A Chama da Paixão. Ele corresponde ao segundo dos 3 temas que dão título ao livro, né? Então, está olhando o aspecto de sexo, relacionamento, família, assim por diante. E a gente iniciou esse capítulo na semana passada. A gente olhou metade dele, mais ou menos. Aí, essa segunda metade do capítulo, o Trungpa Rinpoche, ele começa a oferecer diferentes possibilidades, ele começa a apresentar diferentes imagens de como que a gente pode ir lidando com os desafios que a gente enfrenta por dentro dessas emoções, por dentro da forma como as relações se estabelecem, né? A partir de desejo, apego, paixão, assim por diante. Mas eu fico com a sensação que antes da gente necessariamente entrar nessa parte, que é como se fosse já uma forma de como encaminhar isso, a gente poderia talvez ficar um pouco mais na própria contemplação desse lugar, que é um lugar que é capaz de mexer tanto com o reino humano, né? Os outros reinos a gente não tem bem imagens, né? A gente vai ler um trechinho. Os 2 trechos que a gente vai olhar hoje, eles são desse livro que se chama O Mito da Liberdade, né? Que é um tesouro, assim, que está disponível para a gente, né? Mas a gente vai olhar 2 trechos que ele explora um pouco a nossa conexão kármica com amor, desejo, paixão, e não apenas num sentido de relação em si, mas ele olha aquilo numa perspectiva abrangente também, que é muito interessante. Então é como se ele nos ajudasse, na verdade, a ficar mais com essa situação e
olhar, identificar melhor como que ela surge, a gente ter uma imagem mais nítida dela antes da gente começar a se preocupar com o que que a gente faz com isso, né? Como é que lida assim por diante. Então esse trechinho que o Pedro traduziu para nós essa semana, né? Esses dois trechos eles estão dentro do livro, né? Eles estão em pedaços diferentes do livro, né? Que é um pouco o que a gente vai começar a olhar agora, né? Então, para quem tem o texto, o nome do livro é ótimo, né? É O Mito da Liberdade e o Caminho da Meditação. Então, um dos subtítulos que tem dentro do livro se chama Amor. Então, Trungpa começa a falar algumas palavras sobre a forma como essa paisagem se estabelece para nós, né? Embora a linguagem que ele use seja uma linguagem bastante densa e poética, no fundo ela descreve uma dimensão que tem uma sutileza dentro, que é o que no fundo ele nos convida a olhar, né? Então ele diz assim, né? Se chama amor. Ele começa falando assim: há uma vasta reserva de energia que não é centralizada, que não é de forma alguma a energia do ego. Então essa vasta reserva de energia é energia primordial. E ela não, a gente não consegue dizer que ela nos pertença, né? Ela é uma energia para além de vida e morte, ela é a energia que move as coisas. Ela é uma energia que permanece quando a gente morre e a gente renasce, essa energia está lá. Então, ela não tem nem nome direito, né? Ele não é uma energia que a gente chamaria de raiva, de amor ou qualquer coisa. É uma energia. Ela não tem um encaminhamento ainda, né? Então, essa energia é primordial. Essa energia, ela é a dança desprovida de centro dos fenômenos, o universo que se interpenetra e que faz amor consigo mesmo. Essa energia, ela tem duas características. Ela tem uma qualidade fogo, uma qualidade de calor, e ela tem uma tendência de fluir num padrão específico. Da mesma maneira que o fogo contém uma fagulha, tão bem quanto o ar que conduz essa fagulha. Então ela tem uma qualidade de fogo. Ela não tem uma forma, né? Porque o fogo a gente não consegue pegar. Ele não tem uma materialidade nesse sentido. A gente não consegue delimitar o fogo, né? Ele está ali, mas a gente não consegue pegar nele, né? Então é um calor. A gente sabe que está ali, mas ao mesmo tempo tem uma tendência a fluir num padrão específico. E essa energia, ela está sempre em movimento. Não importando se ela é vista pelo filtro confuso do ego, da identidade ou não. Ela não pode ser destruída ou interrompida de forma alguma. Ela é como o sol que arde eternamente. Ela consome todas as coisas, a ponto de não deixar nenhum espaço para dúvida ou para manipulação. Só que quando esse calor, esse fogo primordial, essa energia primordial, ela é filtrada pela identidade, pelo javali, pela nossa, pelo ego, né, a palavra que ele usa, essa energia, ela fica estagnada, porque nós ignoramos a base fundamental e nos recusamos a ver o espaço vasto em que essa energia ocorre. Então a energia não pode fluir livremente no espaço aberto compartilhado com o objeto da paixão. Ao invés disso, ela se solidifica, se estreita e é ordenada pelo quartel-general da nossa identidade a se mover para fora, de forma a atrair o objeto da paixão para dentro do seu território. Isso aqui é muito interessante, porque tem um manancial infinito de energia que tem um momento que a gente se depara com isso. E a gente é como se ficasse maravilhado. E aí, nesse momento, a gente começa a congelar. Quando a gente começa a congelar, a gente começa a solidificar, a gente começa a se estreitar e a gente passa a funcionar a partir desse quartel-general. Que é assim, nós vamos ter que fazer alguma coisa, a gente começa a estabelecer um plano para aquela energia.
Aí um quartel-general. A linguagem é ótima, porque tem um nível que não parece, mas tem um nível de agressividade nisso. E aí a gente começa a se mover para fora, de forma a atrair o objeto, vamos supor que seja alguém, para dentro do território. O território aquele é uma linguagem quase de guerra, mas é um pouco isso que acontece dentro do próprio território. Essa energia cativa, ela se estende até o seu objeto, então ela retorna para ser programada novamente. Nós estendemos os nossos tentáculos e tentamos consertar o nosso relacionamento. A gente estende os tentáculos para fora, né? Para quem estiver por ali. É uma espécie de polvo cósmico assim que a gente se torna. Essa tentativa de se fixar a situação torna o processo de comunicação entre a gente e a outra pessoa muito superficial. Muito, embora a gente pense que pareça profundo, é muito superficial. Porque nós apenas tocamos a superfície da outra pessoa. E aí a gente fica preso ali, nunca experimentando o seu ser completo. Porque a gente fica cego pela nossa fixação, o objeto da paixão, ao invés de nos banharmos no calor intenso da paixão livre. A paixão livre é uma radiação sem radiador, um fluido, um calor pervasivo que flui sem nenhum esforço. Ela não é destrutiva, porque ela é um estado equilibrado de ser, e ela é altamente inteligente. Só que tem uma autoconsciência que eu e o Pedro a gente ficou pensando, né? É self-consciousness, em inglês a palavra, né, que ele usa aqui. Ela inibe esse estado inteligente equilibrado, mas a sensação que dá é que é como se a gente se dá conta disso e a gente ficasse um pouco paralisado, porque a gente descobre que aquilo é bom e que a gente quer. Aí nisso os tentáculos começam a surgir e a gente começa então o tempo todo ficar controlando, comparando, começa a surgir uma coisa um pouco psicótica com a nossa própria energia, como é que a gente está indo ou não está indo, né? Então ela inibe esse estado inteligente e equilibrado, porque tem uma possessividade que surge. Quando nos abrimos, quando abandonamos a nossa fixação a essa autoconsciência, nós não vemos apenas a superfície do objeto, mas podemos ver completamente através dele. Nós não apreciamos apenas nos termos das qualidades sensoriais, vamos supor que sejam alguém, né? Mas o vemos em termos de qualidades integrais, que são puro ouro. Nós não somos dominados pelo exterior, mas a visão do exterior simultaneamente nos faz atravessar para o interior. Assim, atingimos o coração da situação. E se ela for um encontro de duas pessoas, o relacionamento será muito inspirador, pois não vemos a outra pessoa puramente nos termos da atração física ou de padrões habituais. Nós vemos tanto o interior quanto o exterior. Mas vocês vejam que interessante isso que ele vai descrever agora, né? No fundo, ele está descrevendo não só o reconhecimento de uma reserva de energia que é intrínseca à própria natureza da mente, à própria natureza da realidade, como ele está descrevendo também esse processo como um processo de comunicação. É muito interessante olhar com esses olhos como um processo de comunicação que está se estabelecendo. Então, ele diz assim, né? Vamos supor que a gente está em contato com uma pessoa e tem uma sensação de troca de energia, tem uma comunicação que de alguma maneira parece acontecer de maneira fluida. Então, Trungpa Rinpoche diz assim: essa comunicação que atravessa completamente, ela pode produzir um problema. Imagine que você vê diretamente através de uma pessoa e essa pessoa não quer que você veja através dela. Ela fica horrorizada e ela foge. Se essa pessoa foge de você, essa é a forma dela de se comunicar com você.
Ponto. Você não investigaria mais a fundo. Se você procurasse ela, perseguisse ela, mais cedo ou mais tarde você se tornaria um demônio do ponto de vista dessa pessoa. A pessoa não precisou verbalizar alguma coisa, ela já se comunicou. Não tem por que insistir. Você vê diretamente através do corpo dela, e ela possui uma carne e uma gordura suculentas que você gostaria de devorar. Então, para ela, você parece um vampiro. E quanto mais você tentar perseguir a outra pessoa, maior será o seu fracasso. Talvez você tenha olhado através dela de uma forma muito aguda com o seu desejo. Talvez você tenha sido muito penetrante. Possuindo belos olhos e apurados, uma paixão e uma inteligência penetrantes, você abusou do seu talento, você brincou com ele. E é bastante natural que as pessoas, se possuírem algum poder ou energia talentosa específica, abusem dessa qualidade, utilizando-a equivocadamente para tentar penetrar em todos os cantos. Seja um poder sedutor que a pessoa tenha, seja um poder de tentar adivinhar o que a outra pessoa sente que precisa, ela de alguma maneira se coloca num lugar de alguém que está oferecendo aquilo naquele momento para tentar conquistar ou qualquer coisa. Aqui é como se ele estivesse descrevendo como é que a gente passa do ponto e dá ruim. É bastante natural que as pessoas, se elas tiverem um tipo de talento, poder, energia talentosa específica de conquista ou qualquer coisa do tipo, elas abusem dessa qualidade, utilizando equivocadamente para tentar penetrar em todos os cantos. Há algo que obviamente falta numa abordagem como essa, que é senso de humor. Se você tentar forçar demais as coisas, isso significa que você não sentiu a área adequadamente. Você sente apenas a sua relação com a área, ou com a outra pessoa, ou com a situação. A gente não é capaz de se deslocar de onde a gente estiver, né? O que está errado é que você não vê todos os lados da situação. E, portanto, você deixa passar o aspecto cômico e irônico do que de fato está acontecendo. Porque mesmo que possa parecer tudo muito profundo, não sei o quê, no fundo não deixa de ser cômico, né? Porque depois de um tempo é provável que a gente dê uma olhada e pense, que loucura foi aquela, né? Mas naquela hora não foi possível. Então é como se ele estivesse convidando a gente a fazer esse exercício enquanto tiver, porque a dificuldade que a gente tem de ver isso é o quanto que a gente está fixado. E quando a gente está fixado, não tem espaço para ironia, no bom sentido da palavra ironia, né? O sentido cômico aqui que ele está trazendo, né? Que é o sentido leve. A gente não está muito afim de rir daquilo. Aí ele continua, ele diz assim: às vezes as pessoas fogem de você, porque elas, na verdade, elas querem jogar um jogo com você. Isso aqui é muito interessante, né? Elas não querem um envolvimento direto, honesto e sério com você. Elas querem apenas brincar. Mas se elas tiverem um senso de humor e você não, você se tornará demoníaco. Vejam que interessante, ele não está olhando para as coisas em termos de certo e errado, de puro e de impuro, de correto e de incorreto, de uma moral ou de uma ausência de moral. Ele está olhando do quanto que cada um está sendo sério ou não com uma situação. E vai caber a cada um tirar a temperatura daquilo. Mas é como se não tivesse muito como dizer de antemão. Então, é muito interessante porque ele introduz uma perspectiva de cuidado, que é você, de alguma maneira, saber ler a situação, saber ler a si mesmo, saber ler a outra pessoa,
saber o que está acontecendo ali, mas ele não faz um julgamento disso, porque no fundo ele está falando de um reconhecimento de processos sutis que estão acontecendo. Ele não está solidificando aquilo numa identidade certo e errado, que é quando começa a ficar difícil, né? É muito interessante a maneira como ele lida com essas coisas, né? Porque ele não introduz um julgamento, ele não diz o que pode, o que não pode. Ele deixa para cada um se observar o quanto, como é que está lidando com essas situações todas, né? Então, isso é muito interessante. Não tem um código de conduta ou de moral nesse sentido. Ele está introduzindo uma perspectiva de cuidado, que foi por onde ele começou. E a partir disso, ele vai avançando de acordo com o que cada um dá conta. Então, ele diz assim: às vezes as pessoas fogem porque elas querem jogar um jogo com você. Ele não diz que está certo ou que está errado, ele está apenas constatando que é o que acontece. Ele não tem uma expectativa de imaginar que um dia as pessoas vão parar com isso, porque nós estamos no meio do samsara. Ele está vendo como que as coisas funcionam, né? Elas não querem envolvimento direto, honesto, sério com você. Elas só querem brincar. Só que se elas tiverem um senso de humor e você não, você se tornará demoníaco. E é aqui que entra a Lalita, que é uma expressão em sânscrito, né? Lalita. Então, Lalita em sânscrito significa dança. Você dança com a realidade, dança com os fenômenos aparentes. Quando vocês olhem que interessante isso aqui que ele fala. Ele diz assim: quando você quer muito alguma coisa, você não deveria estender o seu olhar e as suas mãos automaticamente. Você apenas admira. Esse é o conselho que ele nos dá. Ao invés de impulsivamente tomar uma atitude da sua parte, você permite um movimento do outro lado, é uma dança. Aí o outro, ele está aprendendo a dançar com a situação. Você não precisa criar toda a situação. Você apenas observa. Você trabalha com ela e aprende a dançar com ela. Assim, ela não se torna a sua criação, mas ela se torna uma dança mútua. Nenhuma das duas pessoas fica insegura, porque essa é uma experiência mútua. Ninguém teve que decidir nada, ninguém teve que ficar refém do que o outro ia decidir, então se a gente ia concordar ou não, né? É uma forma de constantemente estar observando como que as coisas estão acontecendo. Aí ele diz assim: quando há uma abertura fundamental no relacionamento, a fidelidade, no sentido de confiança real, ela ocorre automaticamente. Ela se torna uma situação muito natural. Uma vez que a comunicação é tão real, tão bela, tão fluida, você não consegue se comunicar da mesma forma com mais ninguém. Então vocês naturalmente se atraem. Então tem esse processo aqui muito interessante que ele fala que é como se fosse a base ah, das relações, que é a qualidade de comunicação que é encontrada ali dentro. E é uma comunicação que não é apenas uma comunicação de energia ou de gostos de Vedana, né? A gente vai checar, e você gosta de MPB ou você não gosta? Não começa por aí, né? Mas é uma habilidade de conseguir comunicar os mundos internos um para o outro, né? E uma habilidade de sentir que não tem esforço ali por dentro. E tem uma habilidade de comunicação. É como se fosse um canal, um lugar em que a comunicação flui de maneira desimpedida. Então ele diz que isso a pessoa dificilmente vai encontrar
Então, por isso que vai surgir essa conexão. Você não consegue, no fundo, se comunicar da mesma forma com mais ninguém. Então, vocês naturalmente se atraem. Então, é muito interessante isso, né? A comunicação. Mas, e sempre tem um mas, né? Porém, se qualquer dúvida se apresentar, se você começa a se sentir ameaçado por alguma possibilidade abstrata, mesmo que a sua comunicação esteja indo muito bem nesse momento, você estará plantando a semente da paranoia e vendo a comunicação puramente como um entretenimento para o ego, para a identidade, né? Porque a gente começa a jogar com as informações, a gente começa a jogar com o que que a gente conta, com o que que a gente não conta, aí a paranoia está estabelecida, né? Aí ele diz assim: se você plantar a semente da dúvida, ela pode fazer com que você fique rígido e assustado, com medo de perder essa comunicação que é tão boa e tão real. Aí a pessoa começa a passar mal. Em algum ponto você vai começar a ficar confuso, sem saber se essa comunicação é amorosa ou é agressiva. Aí a linha tênue, a linha fica tênue, entre outras possibilidades, né? Essa confusão traz uma certa perda de distância e dessa forma começa a neurose. Uma vez que você perde a perspectiva correta e a distância correta no processo de comunicação, isso aqui é muito interessante porque tem uma perspectiva correta de se comunicar e tem uma distância correta com relação ao outro, porque se fica muito, muito, muito grudado, não dá, tu não dá espaço. Se fica muito, muito distante, também não tem comunicação. Então, intuitivamente, a gente sabe que tem um lugar, uma distância para o processo de comunicação acontecer, uma distância saudável, vamos dizer assim, né? Mas é como se fosse perdendo o pé, porque começa a ficar desconfiado, começa a ficar muito grudado, começa a ficar muito ausente, começa alguma coisa. Então a gente perde o pé, perde a perspectiva correta e a distância correta no processo da comunicação. É interessante porque ele fala que a base do processo, tanto de atração quanto de perda da conexão, diz muito respeito também à comunicação. Aí o amor se torna ódio. Aí ele diz uma frase muito interessante, né? Ele diz assim: a coisa mais natural com o ódio, assim como ocorre com o amor, é que você quer se comunicar fisicamente com a pessoa. Os dois ficam. A gente não sabe onde é que começa um, termina o outro, né? Porque tem essa vontade, essa aspiração de ter uma comunicação física, tanto no amor quanto no ódio. Então, a comunicação física, ela parece necessária para que a comunicação se materialize, né? Quase isso. Para se consumar a comunicação, tem que ter um contato físico no amor e no ódio. E aqui fica embaçado. Isso é, ou você quer matar ou você quer ferir a pessoa. Em qualquer relacionamento em que o ego, o javali, a identidade esteja envolvido, um relacionamento amoroso, qualquer tipo de relacionamento, aqui ele já expande, é muito importante isso, né? Porque ele expande isso. Há sempre o perigo de se voltar contra o seu parceiro. Enquanto houver uma noção de ameaça ou de insegurança de qualquer tipo, um relacionamento amoroso poderá se transformar no seu oposto. E não faltam exemplos para nós, né? Não tem uma, um dia que o jornal não saia com alguma notícia dessas, né? É interessante, porque isso aqui acontece aonde, né? Qual é o contexto, ah, em que esse tipo de relação se estabelece com essa intensidade, né? Isso vai acontecer no reino humano.
Então aqui tem uma descrição de Trungpa Rinpoche do reino humano, que eu acho super, super maravilhosa também. Está dentro desse livro, né? Então tem um outro subcapítulo que se chama Paixão. Ele começa a descrever os 6 reinos, né? Mas ele escreve de um jeito muito interessante, né? Então aqui ele vai descrever a partir das emoções. E ele não vai falar apenas das emoções em si, como sentimentos, mas ele vai falar de inteligências. Então, como que a, a realidade surge para a gente quando a gente está vendo as coisas a partir desse lugar, né? Então ele diz assim: a paixão, ela é a principal ocupação do reino dos humanos. Isso é o que nos mantém mais ocupados, assim, né? É a emoção principal. E aqui paixão, vocês vão ver, ela não é apenas estar apaixonado, não é uma coisa assim casal, é uma dimensão muito mais ampla do que isso, né? Muito mais ampla. É a principal ocupação. Eu acho ótima essa descrição, porque é quase o cargo, assim, né? É o que mais ocupação também é o que mais ocupa os humanos, no caso, né? Eles estão mais ocupados com o quê? Com isso. O que mais ocupa a mente, né? Então, a paixão, nesse sentido, o que é? É um tipo de fixação inteligente. Então, é fixação, mas não é só que tu tem uma cola, uma aderência, né? Um super bonder cósmico. Ela tem um tipo de inteligência que é um conjunto de raciocínios e de táticas para como que essa fixação pode ocorrer e uma vez que ela ocorra, que ela possa seguir ocorrendo. Então não diz apenas respeito a uma tentativa de ficar colado ou de conseguir para si, mas é todo tipo de traquinagem, esperteza, malandragem, raciocínio, tática de guerrilha e assim por diante que a gente pode lançar a mão para conseguir o que a gente tanto queira, né? Então aqui ele introduz um aspecto inteligente à emoção, que é muito interessante a gente olhar, porque é como se ele estivesse descrevendo a paisagem. Não tem apenas a emoção, o sentimento, estou me sentindo assim assado, mas tem uma forma da mente operar ali dentro. Tem uma forma específica da gente se posicionar, da gente fazer os movimentos, da gente fazer planos, né? A gente se planejar. Então, é uma emoção, mas é um tipo de fixação inteligente. É bom lembrar disso. Aí ele vai continuar. Ele diz assim: em que o raciocínio lógico da mente está sempre voltado para a criação da felicidade. Essa é a ocupação básica do reino humano. A gente não deveria pensar que a gente está condenado a isso, mas a gente é como se ele estivesse fazendo o exercício de ver, olha que incrível que a mente pode ficar presa aqui dentro. E essa mente que vê desse jeito, ela já está fora. Então aqui ele está nos convidando a olhar de fora aquilo que a gente jura que é só o que é possível. É como que a gente olha para essa mente que a gente sente que vive dentro, como é que a gente olha de fora para ela, sem se livrar dela, sem se livrar. Ou sem achar que tem que jogar fora, porque aí surge uma rejeição, né? Mas aqui entra a vida inteira, né? O raciocínio lógico da mente está sempre voltado para a criação da felicidade. Há sempre uma sensação aguda de separação entre os objetos prazerosos, sejam pessoas ou coisas, e aquele que está experimentando, que está olhando, que está vendo, né, que está se relacionando. Qual que é o resultado disso, dessa separação entre nós e os objetos prazerosos? Tem sempre uma sensação de perda e de pobreza, que parece uma contradição, né? E aí, de brinde, vem frequentemente uma sensação de nostalgia, em que a gente lembra quando a gente estava em contato que foi muito bom, que a gente quer de novo. Então tem uma nostalgia, tem uma saudade, tem uma coisa que parece que foi do passado. E é muito doido, porque é quase a gente
planejando alguma coisa e o planejamento, a idealização, quase sempre é muito melhor do que quando a gente de fato chega lá e faz aquilo, e prova aquilo, e chega no lugar aquele que a gente tanto sonhou em fazer a viagem. Quando a gente chega lá, é mais ou menos. Sempre tem um lixo no chão, sempre tem mais gente que a gente imaginava, o tempo tá meio feio, e tá meio frio, e tá meio chuvoso, enfim, acontece alguma coisa. Então essa é a nostalgia, ou esse é o quanto que a gente exagera as coisas, né? A gente exagera. Aí ele diz assim: você sente que só os objetos prazerosos são capazes de lhe proporcionar conforto e felicidade. Mas aí o que que acontece? Como aquilo está sempre fora de nós, a gente acaba se sentindo inadequado. Não sendo forte ou magnético o suficiente para que os objetos de prazer sejam naturalmente atraídos para o seu território. A despeito disso, você ativamente procura atraí-los. Isso leva, com frequência, a uma atitude crítica com relação às outras pessoas. Porque pode ser que surja uma competitividade, né? Uma coisa que pode ser que os outros peguem de nós, né? Então a gente desenvolve um olhar crítico, porque a gente fica olhando, será que eles vão conseguir antes do que eu? Será que eles vão conseguir ser mais felizes do que eu? É injusto, por que que eles conseguem e eu não consigo? Aí quando a gente fica dentro disso, todas as possibilidades um pouco paranoicas começam a surgir, né? Aí você quer magnetizar as melhores qualidades e as situações mais agradáveis, as mais sofisticadas e as mais civilizadas. Esse tipo de magnetismo, ele é diferente daquele do reino dos semideuses, dos asuras, que ele não é tão seletivo e inteligente, que é como se eles tivessem mais poder, eles não precisassem perder tanto tempo com a estratégiazinha, né? O reino humano, em comparação, envolve um alto grau de seletividade e inquietação. Alto grau de seletividade é assim, a gente entra no Mercado Livre, na Amazon, qualquer lugar, digita alguma coisa. Tem muita opção. É absurda a quantidade de opção que tem para qualquer coisa que a gente botar ali dentro, né? Digita alguma coisa no Google, tem muito mais opção que a gente imaginava. Então vai ficando muito seletivo, vai ficando muita opção, a gente vai ficando muito seletivo. Você quer assim, você quer assado. E isso traz uma inquietação, porque é tanta coisa que a gente já não sabe por onde começar. Há uma sensação aguda de que você tem a sua própria ideologia para ser feliz e que você está tentando construir o seu próprio estilo. Do que eu quero para mim ser feliz? Então a gente está construindo o nosso estilo pessoal, vamos dizer assim, né? E aí rejeitar as coisas que não pertençam ao seu estilo. Você sente que deve encontrar o equilíbrio correto em todas as coisas. Aí já é Yama falando para nós que a gente deveria tentar encontrar o equilíbrio correto entre todas as coisas. Você critica e condena as pessoas que não estão à altura dos seus padrões. Trumpa nos descobriu, né? Não é que ele esteja condenando alguma coisa. Trumpa está vendo isso, entendeu? Isso é parte da mente do reino dos humanos. Isso não é de alguém, né? Então a mente, quando está presa ao reino dos humanos, é assim que ela funciona. A gente condena quem aparentemente não está à altura dos nossos padrões. Ou pelo contrário, você pode se impressionar com alguém que corporifica o seu estilo ideal ou que o atinge de uma forma superior a você. Alguém que seja muito inteligente, que tenha um gosto muito refinado, ou que leve uma vida muito agradável e que possua as coisas que você gostaria de ter, ou que tenha a vida que você gostaria de ter, ou que
leu as coisas que você gostaria de ler, ou que tem o tempo que você gostaria de ter, não importa. Esse é o reino dos humanos. Pode ser uma figura histórica, pode ser alguém que nunca existiu, ou uma figura mitológica, ou algum dos seus contemporâneos que tenha causado uma grande impressão em você. Essa pessoa é muito bem-sucedida, e aí você gostaria de possuir suas qualidades. Não se trata apenas de ter inveja de uma outra pessoa. Você quer atrair essa pessoa para dentro do seu território. Você quer ser amigo dela. Você quer que ela saiba que você exista, né? Um pouco essa loucura, assim, né? Que Trumpa está falando. É um tipo ambicioso de inveja em que você quer se igualar a outra pessoa. A essência do reino dos humanos é a empreitada de atingir algum ideal elevado. Com frequência, aqueles que se encontram nesse reino terão visões de Cristo, do Buda, de Krishna, de Maomé ou de outras figuras históricas que têm para eles um significado tremendo por conta das suas realizações. Esses grandes personagens, eles magnetizaram tudo que poderíamos imaginar, como se eles tivessem sido capazes de sintetizar na vida ou na imagem deles fama, poder, sabedoria. Se eles quisessem ser ricos, eles poderiam sê-lo, por conta da sua enorme influência sobre as outras pessoas. E aí você talvez gostaria de ser como eles. Não necessariamente melhor, mas quem sabe igual a eles. Com frequência, as pessoas têm visões em que se identificam com grandes políticos, estadistas, poetas, pintores, músicos, cientistas e assim por diante. Então tem uma atitude heróica, que é a tentativa de criar monumentos, o maior e mais importante monumento histórico. Essa abordagem heróica, ela é baseada na fascinação com aquilo que nos falta. É muito interessante isso daqui, né? Algo que a gente sente que aparentemente não temos ou nunca tivemos, e aí isso vem de um processo de idealização, né? Quando você ouve a respeito de pessoas que possuem qualidades notáveis, você considera que essas pessoas são seres importantes. E aí a gente se sente insignificante. Esse é o reino dos humanos, né? É como se a gente não fosse capaz de reconhecer que aquelas qualidades já estão disponíveis para nós, né? A essência do reino dos humanos é uma incapacidade de se dar conta que aquilo está disponível para nós. Aí o reino dos humanos surge. No momento que esse reconhecimento ele se torna possível, essa paisagem do reino dos humanos ela desidrata na hora. Então é uma paisagem. Essa paisagem, quando ela se estreita, ela produz um processo contínuo de comparação e seleção. E isso gera uma procissão infindável de desejos. A mentalidade humana, a paisagem do reino dos humanos, né? Ela coloca uma forte ênfase no conhecimento, no aprendizado, na educação, em coletar todos os tipos de informação e de sabedoria. A maior atividade do intelecto ocorre no reino humano, dos 6 reinos, né? Interessante isso. Há muitas coisas acontecendo na sua mente. É só a gente parar e olhar para ela, né? Só ficar uns minutinhos ali em meditação. Há muitas coisas acontecendo na sua mente. A pessoa não precisava ter tomado café para descobrir. Da onde vem isso, né? Por que tem tantas coisas acontecendo na mente? Elas são resultado de ter coletado tantas coisas ao longo da vida e de ter planejado tantos projetos. Lá da primeira frase para encontrar a felicidade, aquela, né? O epítome do reino humano é estar preso num enorme engarrafamento de pensamentos discursivos. Essa expressão é interessante, né? Porque a gente só pensa em carro, né? Quando a gente pensa em engarrafamento. Mas é um engarrafamento de pensamentos. Porque tu tá ali no meio e tu não sabe como sair, tu tá trancado. Não tem pra onde fugir. O carro. Como é que vai tirar o carro dali, né? É interessante isso, né? Essa é a sensação do reino dos humanos. Enorme engarrafamento de pensamentos.
Você está tão ocupado pensando que não é capaz de aprender absolutamente nada. Por isso que shamatha é tão importante, porque shamatha abre espaço no engarrafamento, começam a aparecer umas saídas laterais assim, começa a esvaziar. Aí a via parece que está livre. Se a gente não fizer, a gente não vai ser capaz de aprender absolutamente nada, porque não vai ter espaço, a gente vai ficar paralisado nesse engarrafamento. Aí não vai andar, que é um pouco como a gente se sente, né? É literalmente a sensação de quem não consegue andar, porque está preso no engarrafamento mental aquele, né? A agitação constante de ideias, planos, alucinações, sonhos, ela é uma mentalidade bem diferente daquela do reino dos deuses, por exemplo. No reino dos deuses, por exemplo, você está completamente absorto num estado de êxtase, um tipo de sensação e satisfação em si mesmo. No reino dos deuses invejosos, você está completamente embriagado com a competitividade. A possibilidade de ocorrerem pensamentos é menor, uma vez que as experiências são tão intensas que elas nos dominam, elas nos hipnotizam. No caso do reino dos humanos, há mais pensamentos ocorrendo, porque como não tem tanto poder, não tem tanto prazer, tem que ficar fazendo manutenção com mais frequência, porque o prazer não dura muito e as vitórias também não duram muito. É tipo o campeonato, porque tu tem rodada do final de semana, tu tem rodada na quarta-feira. Aí tu não tem muito tempo para comemorar. Porque se tu jogou no sábado, no domingo e tu ganhou, no meio da semana já tem jogo de novo. Então não tem muita folga. Esse é o problema do reino humano, né? Tem uma vitória, mas é uma vitóriazinha. Então, no caso do reino dos humanos, sempre tem mais pensamentos ocorrendo, porque não tem tanta vantagem assim, né? O que, o que justamente é a nossa vantagem, porque a gente não consegue ficar preso muito tempo. A mente intelectual ou lógica, então, ela se torna muito mais poderosa, de forma que nós somos completamente tomados pelas possibilidades de magnetizar novas situações. Assim, nós tentamos compreender novas ideias, novas estratégias, histórias de casos relevantes, citações de livros, incidentes importantes que ocorreram nas nossas vidas e assim por diante. E as nossas mentes ficam completamente cheias de pensamentos. As coisas que ficaram registradas no subconsciente, elas são reproduzidas continuamente, muito mais do que nos outros reinos. Porque é um reino que dá mais trabalho, o reino humano, né? Dá mais trabalho. Assim, esse é um reino muito intelectual, o abstrato, né? Muito atribulado e muito perturbador. A mentalidade humana, ela tem menos orgulho que as mentalidades dos outros reinos. Nos outros reinos, você encontra alguma ocupação em que você pode se agarrar e com a qual você pode se satisfazer, enquanto que no reino dos humanos não há tal satisfação. Há uma busca constante, uma procura constante por novas situações ou tentativas de melhorar certas situações. Esse é o menos agradável dos estados mentais, pois o sofrimento não é visto como uma ocupação, nem como uma maneira de desafiar a si mesmo. Ao invés disso, o sofrimento, ah, ele é um lembrete contínuo das ambições criadas a partir do sofrimento. Aqui é interessante, é uma descrição do reino humano, né, do Trungpa Rinpoche, dentro dos 6 reinos, e a, essa primeira parte que a gente viu do amor, da paixão, da comunicação, ela acontece dentro dessa grande paisagem do reino dos humanos, né? Então, essas coisas se complementam uma com a outra, né? Elas se complementam. Então aqui tem coisas muito legais para a gente olhar, porque ele comunica muita coisa, né? Então, com relação ao texto, eu acho que a gente podia parar aqui para poder justamente dar tempo dele decantar, a gente poder conversar um pouco.
E aí na semana que vem, quando a gente voltar com o texto mesmo do trabalho, sexo e dinheiro, aí a gente vê o encaminhamento que o Trumpa sugere, né, para essa descrição. Mas é muito interessante que ele oferece ferramentas novas para a gente olhar para questões que já são antigas para nós, né? Isso é muito interessante. A gente pode revisitar muita coisa com essas lentes que ele oferece para a gente, né? E a gente deveria se empoderar desses olhares que ele oferece, porque esses olhares, se a gente silenciar e olhar para dentro, a gente vai ver exatamente isso que ele está descrevendo. Vai ver exatamente isso. Então ele vê isso não de um lugar, ah, vamos dizer, teórico, né? Mas se a gente parar em silêncio e começar a investigar, a gente vai ver isso, né? Que é o que a gente deveria fazer com esse texto. A gente vai sentando em meditação, vai mergulhando, a gente vai vendo exatamente isso que ele está descrevendo, funcionando, né? Porque não é sobre o budismo, né? É sobre o funcionamento da mente, da realidade, das emoções. É muito mais prático. Valeu, Zé. Obrigado. Mas é isso, está aberto, gente. Oi, Francisco. Oi, Henrique, tudo bem? Tudo bom? Oi, pessoal. Eu achei que ele olha a situação com a super lente de aumento, né? Assim, É, exatamente. ele vê coisas que é só com microscópio ou menos, né? Coisas Exatamente. muito miúdas, né? Muito miúdas, é. E tão escancaradas o tempo todo, mas é como se a gente tivesse tão afobado em resolver ou encaminhar ou conseguir alguma coisa que a gente atropela tudo, né? E ali Exatamente. ele parou e ele ficou olhando, ele deu corda para a mente, para ver o que que acontece aqui, né? E ele deu corda sem ficar hipnotizado por aquilo, porque senão ele não veria nada, né? Então ele deu corda sem dar ao mesmo tempo, né? Eu acho interessante que é, é como se ele tivesse estudado a psicologia aqui no Ocidente e ele olha para a gente e fala para a gente com a linguagem ocidental, né? É, por isso que é tão precioso esse texto, né? E a vida inteira do Trumpa foi tão importante, né? Para o budismo, né? Que eu acho que a fala dele é bem psicológica, né? Uhum, Profunda, né? é, é. Ele fica tentando encontrar as palavras e encontrar um jeito de comunicar o que ele está vendo, né? Sim, é fantástico. Esse aí foi direto e reto, né? Na Pois é. veia. É. Obrigado, hein? Obrigado, Francisco. Oi, Lana. Oi, Henrique. Oi, pessoal. Vocês estão me escutando bem? Te ouço. Uhum, Agradecer primeiro o Pedro pela tradução, né? uhum. Assim, nossa, eu queria compartilhar uma questão bem prática, assim, porque nesse último mês eu me apaixonei, né? Fazia um tempo que eu não me apaixonava, assim. E aí eu conversando com uma amiga, e ela achou que eu tava muito sem reação, sabe, assim. Ela falou, você não vai atacar? Aí eu falei, não, eu não vou atacar. Ela, nossa, no seu lugar eu já tinha falado isso, já tinha feito aquilo, já tinha não sei o que. Eu falei assim, pois é, amiga, nós somos muito diferentes, assim. E aí, uma coisa que eu falei pra ela, eu falei assim, eu já tô numa idade que eu não tenho muito pressa para as coisas, assim, né? Deixa eu ver o que que é de verdade, né?
Deixa eu ver o que que é. E aí, esse texto, né, assim, para mim é de uma preciosidade muito prática, né? Pois é. Porque, pois é, porque assim, tipo, graças às práticas de meditação eu consegui não atacar, como eu fui recomendada, né? Mas eu consegui, sei lá, apreciar, né, assim, o próprio processo da minha mente diante dessa situação, né, assim. E esse texto também foi clareando muito mais, assim, né? Na verdade, eu esqueci o nome do senhor que falou agora. Ele falou assim, ver com microscópio, Francisco. né? Uhum. O Francisco falou, né? Aí eu falei, assim, nossa, não, eu me senti pelada num palco, assim, porque eu senti, a minha sensação era que, não, ele estava vendo tudo que aconteceu, assim, né, assim, e mais, assim, né, clareou muito mais certos aspectos, né, assim, dessa experiência que eu estou vivendo agora, né, de estar apaixonada e de, aparentemente, isso ser recíproco, né, assim. E aí, acho que é mais isso, assim, compartilhar aqui, para mim, foi de uma riqueza prática. Que ótimo. Se tu puder encontrar o livro, ele tem trechos super bonitos, assim, sobre outros aspectos também, né? Porque ele passeia pelos 6 reinos, ele passeia pela vida, né? E o próprio semana que vem, quando a gente voltar, né, de novo pro livro, a gente vai, na verdade, seguir por dentro desse âmbito mais amplo, né? Que ele, daqui a pouco ele começa a entrar em família, ele começa a entrar em outros aspectos, né? Ele vai desdobrando isso. Que massa, que massa. Muito rico. Obrigada. Obrigado a você. Oi, Thaís. O Henrique, ô, gente, é interessante o termo que a Lana usou, né, da amiga, falar, você não vai atacar, né? É como se fosse uma presa, né? A gente tivesse que ir lá e pá, matar, né? Trucidar aquilo ali, engole, come, pronto, acabou com esse negócio, né? E, e o texto é muito interessante porque ele não faz nada, né? Ele não fica julgando nem que aquilo tá bom, nem que tá ruim, nem que a gente tem que eliminar, nem que tem que alimentar. Uhum, É só, tipo, para e fica olhando aquilo, né? uhum, E, enfim, eu tive essas experiências recentes também, assim, de me apaixonar por pessoas ou por coisas também, assim, né? E de você não se, então não vou me engajar com isso, vou só ficar olhando, assim, né? E você começar a perceber como aquilo, na verdade, reflete aspectos seus, às vezes, que você uhum, mesmo não estava ciente a respeito, né? Como é ter essa relação um pouco de espelho, né? uhum, Em geral, muito do que a gente se apaixona no outro, na verdade, é alguma coisa que tem na gente que a gente não viu, né? E aí que você tem que olhar no outro para poder reconhecer em você, assim. E aí, quando eu comecei a me dar conta disso, assim, parece que é como se você soltasse dessa necessidade do ir lá atacar, né? Porque você não precisa ir lá comer aquilo para incorporar em você, né? Você vê que está em você já, na verdade, né? E que vê no outro é um pouco que está refletindo, né? O que manifesta de você, assim, muito interessante, assim. Mas dá bem essa sensação de estar pelado mesmo aí que que ela trouxe. uhum. Chega a ser constrangedor, né? Tipo, como É, assim, né? A pessoa nem me conhece, sabe exatamente, né, o que eu tô falando, porque todo mundo age igual, né? A gente também fica exato. sentindo super especial, nossa, não, mas só eu tô sentindo isso. Tipo, não, né? Uhum. É Enfim. interessante, eu sempre fico pensando nessas coisas, né? Por exemplo, se o processo da prática fosse uma exclusão dessas dimensões, a lucidez correspondente como ele oferece não seria possível para um mestre como Trungpa Rinpoche, né? É justamente porque não se exclui, mas de alguma maneira se ilumina e se aprende a viver com, é que é possível ajudar os outros, é possível a partir. Aí todo o resto do caminho faz sentido, né? Mas se começasse de um lugar de que é impuro, ou de que é perda de tempo, ou de que qualquer coisa, a gente já teria um desinteresse, já tentaria se livrar para fazer a coisa certa de uma vez, né? E na introdução do mito da liberdade, né? Ele diz assim, a dedicação do Trungpa Rinpoche é assim, esse livro é dedicado a Dorje Drolo, o aspecto de louca sabedoria de Padmasambhava, pai protetor de todos os seres.
Dorje Drolo é o aspecto mais irado, né, de Guru Rinpoche. As imagens, elas são sempre assustadoras, né? Porque é uma lucidez assustadora. É de se sentir pelado e assim por diante, né? É uma lucidez assustadora, que ela não treme para nada, né? E Trungpa Rinpoche, ele é uma emanação de Dorje Drolo. Então ele corporifica, né, esse poder dessa lucidez que é capaz de encarar qualquer coisa, que é Dorje Drolo. É muito interessante, né? Então na dedicatória de introdução ao livro, ele já deixa isso claro, né? Obrigado. Oi, Cris. E, super obrigada, né, pelo texto rico. Eu acho que eu vou precisar ficar com ele cantando um tempo ainda. Mas eu tenho duas questões. Uma, eu não paro de tirar olho pro seu gatinho aí atrás no sofá. A Eva. É macho ou fêmea? É fêmea, é Eva. Chama Eva. Eu não sei se Muito ela bom. sabe que o nome dela é Eva, né? Mas Fiquei tocadinha assim. Aí, agora, Henrique, eu tô com alguma dificuldade de entender essa parte, o último parágrafo antes de entrar na paixão, né? Que fala quando a gente, da comunicação, né? Que faz essa certa confusão da perda da distância, né? E aí, com essa perspectiva, o amor se torna ódio. Eu não consegui entender muito bem isso. E foi justamente na hora que você também falou que a gente está vendo isso o tempo todo, né? Ah, então, eu ainda estou um pouquinho confusa com essa parte, eu não consegui entender muito. Porque uma coisa é essa comunicação fluida que acontece quando você consegue ter essa total liberdade, sem alimentar ego, nem seu, e talvez nem o ego da outra pessoa, e isso flui naturalmente, então isso seria um modelo assim de um amor, né? E então, se for isso, sim, eu acho que eu tenho vivido isso, né? Esses anos todos, assim. Então, tá sendo muito legal ver isso num texto e trazer então para a minha vida, né? Com o Paulo. Mas aí depois essa outra parte que perde essa comunicação, essa distância e vira ódio, aí eu já fiquei atrapalhada com a comunicação. por exemplo, pode ser que a gente comece a ficar paranoico, que a gente vai perder aquela comunicação, que por alguma razão a gente não vai mais ter acesso a ela. Ou pode ser que a gente, por alguma razão, sinta que aquela comunicação, ela talvez não seja exclusiva só com a gente, e a gente passa mal com isso, porque a gente talvez gostaria que ela acontecesse só com a gente e com ninguém mais. Então pode ser uma série de coisas que começam a plantar a semente da dúvida dentro de nós. E aí nesse momento a gente começa a se perceber rígido e assustado, porque a gente começa a ficar com medo de perder essa comunicação que é tão boa e tão real. E aí a gente começa a ficar confuso, porque ao mesmo tempo que tem a alegria, conforto, a fluidez e a facilidade daquela comunicação, quase como tu chegar numa estrada que está livre, desimpedida e é só acelerar e ir, a gente começa a ficar confuso, mas será que é mesmo? Ou será que tem mais gente nessa estrada e eu não estou sabendo? Aí a gente começa a ficar confuso. Aí, quando isso começa a se ampliar, começa a surgir agressão. Aí a gente já não sabe se... Porque aí começa a misturar tudo. Essa confusão, ela traz uma perda da distância, como se fosse uma distância saudável, que a gente, sem perceber, talvez mantinha com a pessoa. Aquilo era intuitivo. E aí começa a neurose. Aí é uma bola de neve que vai se formando, né? Vai se ampliando.
Aí, uma vez que a gente perde a perspectiva correta, a distância correta nesse processo de comunicação com essa pessoa, o amor vai se tornando ódio. Porque ele vai virando uma coisa tão possessiva, tão intensa, tão agressiva, que já começa a ser violento, né? E a coisa mais natural com o ódio, assim como acontece com o amor, é que tem uma vontade de se comunicar fisicamente com a pessoa. Então ele está descrevendo aqui como é que uma coisa pode se tornar outra, né? Facilmente, né? Facilmente. Obrigada. Faz sentido. Obrigada. Obrigado a você. Oi, Tamara. Oi, Henrique, oi, gente, boa tarde. Tarde. Tudo bem? Tudo bom, tudo bom. E aí? Tá tudo legal. Então, deixa eu te contar umas coisas que eu pensei, mas eu não sei se eu viajei, tá? Fiquei com vontade de comentar. Ele falou que a gente quer atrair o objeto de paixão para o nosso território, mas se sente insuficiente. E que mesmo assim a gente procura atrair ativamente. Aí eu pensei assim, em exemplos assim, né? Às vezes a gente se sente insuficiente, e aí a gente quer fazer uma comida, dar um bolo, um presente, fazer declaração, se enfeitar tanto, porque a gente acha que às vezes isso pode somar qualidades e a gente pode ficar mais capaz, né, de atrair a atenção daquela pessoa. Mas aí eu fiquei pensando que nada disso somos nós de verdade, né? A gente está colocando coisa que não é a gente mesmo. Mas a gente fica com a impressão de que aquilo vai somar, de que aquilo vai ajudar, né? Mas aí eu fiquei pensando ao mesmo tempo que aquilo não é a gente, mas é a gente, nem que seja só por um momento. E não sei se está confuso, né? Mas foi mais ou menos isso que eu pensei. E aí a gente tem a impressão de que essas estratégias todas, elas dão certo, porque por algum momento, assim, a gente consegue a atenção da pessoa. Mas eu acho que isso é só impressão mesmo, porque a gente não tem como saber o quanto que aquela pessoa teve atenção na gente quando a gente não se esforçou nada. Porque a gente não tem como ler os pensamentos das pessoas. Então, às vezes, a gente se prepara um monte, faz um monte de coisa para chamar a atenção de alguém, mas esse alguém presta muito mais atenção na gente quando a gente não faz nada. Não sei, assim, pensei isso. Aí, outra coisa que eu pensei foi assim, ele fala que tudo é uma questão de comunicação, né? E que quanto melhor flui essa comunicação, mais as pessoas se atraem. E aí que quando uma pessoa foge da gente, isso já é uma forma de comunicação. E que a gente não deveria insistir, né? Mas aí eu fico pensando assim, será que ela entendeu direito o que a gente está tentando comunicar? Aí eu preciso me explicar melhor, entendeu? Eu preciso mostrar e me comunicar de outra forma. Então, às vezes, eu não sei, assim, eu entendo, não tem que insistir, mas talvez você possa persistir, você pode tentar se comunicar de novo num outro momento. Aquela hora não é hora, se a pessoa está fugindo, é porque não é hora. Mas talvez depois, num outro momento, você possa tentar se comunicar melhor. Porque imagino que a dificuldade de comunicação seja dos dois lados, né? Às vezes eu não me comuniquei direito, a pessoa também não entendeu direito, ou eu me comuniquei direito, a pessoa não entendeu, ou o fugir dela é a comunicação, mas eu não entendi, aí eu vou correr atrás, entendeu? Imagina isso. E a outra coisa que eu pensei... Ai, desculpa que eu tô falando. A outra coisa que eu pensei é que ele fala do território, né? É que a gente tem vontade de puxar o objeto para o nosso território. E que o ideal seria que a gente interagisse no espaço compartilhado, porque aí seria uma dança mútua, não seria uma coisa possessiva, seria uma coisa, sei lá, melhor, não possessiva, né? Aí eu pensei nessa coisa da gente puxar a pessoa para o nosso território, criar as estratégias para atrair, ou também, às vezes, a gente invade o território da outra pessoa, né? Que nem, né? Às vezes a gente se joga, a gente força uma barra, isso é invadir o espaço do outro, né?
Uhum. E o que me veio na cabeça é assim, tá, mas aonde é que começa e aonde que termina o território meu e o território da outra pessoa? Isso não está claro. E assim como a gente se confunde na comunicação, de como se expressar ou de como entender o outro, a gente também se confunde nisso. Aonde que termina o meu espaço e começa o do outro? É, Não tem uma clareza sobre isso, né? Então, aí é que está toda a confusão. Não tem como dar certo, eu acho, né? não. Sempre vai dar errado, que droga. É, é porque o dar certo para nós, ele provavelmente é um estado estático, em que a gente chega e o universo de repente fica em suspenso e nada se move e fica paralisado. É quase como dar um pause, assim, sabe? O que não vai acontecer, porque as coisas seguem sempre se movimentando, né? Então, o dar certo, na verdade, ele tivesse que substituir por uma habilidade de estar aberto e se relacionar de uma forma mais direta e aberta com as coisas, né? Esse seria o dar certo. Mas ele não diz respeito a um desfecho congelado das coisas, né? Aí a última coisa que eu pensei é assim, que se é uma questão de comunicação, se a gente Uhum. conseguir se comunicar bem com todo mundo, a gente não vai ter essa atração por uma pessoa só, porque a gente se É, comunica com todo mundo, exatamente, é isso mesmo. né? Uhum. Obrigada, Nem gente. só por uma pessoa, nem só por um objeto, porque é um processo que ele não vai ter um rosto necessariamente, né? Ele pode ser por um projeto, pode ser por várias coisas. Pensando por objeto ou projeto, atividade, assim, porque a gente também se sente Uhum. atraída por eles, né? Aí Uhum. eu acho que é mais a nossa capacidade de interpretar as coisas, né? Porque o objeto não fala, não se comunica, mas de alguma forma eles passam alguma mensagem também, né? Não sei, não sei, assim, como que pode interpretar isso. É. Aí, Mas pelo menos o Trupa nos colocou uma pulga atrás da orelha para a gente pensar sobre essas coisas, né? Isso já foi super bom. Porque é como se ele tirasse um pouco as nossas certezas de como fazer os movimentos, de como é que a gente enxerga. Isso já valeu. eu lembrei outra coisa agora, rapidinho. É sobre a comunicação quando tem a semente da desconfiança, né? Aí eu Uhum. lembrei de calúnia, da fala, das falas, a fala inútil ou a fala caluniosa, assim, né? Então, às vezes, Agressiva, né? tudo bem em algum negócio, a comunicação está indo super bem, só que aí alguém fala alguma coisa que planta uma sementinha da dúvida, É. aí aquilo já é o suficiente para destruir tudo que está vindo bem, né? Uhum. Obrigada, gente. Desculpa falar demais. Obrigado, Samara. Oi, Janilda. Oi, meu vai ser rápido. É, eu estava pensando, partindo do que a Tamara falou no último ponto, né? É Uhum. exatamente a pergunta que eu ia fazer. E o que que você acha disso? Me parece assim que ele começa falando sobre essa energia, sabedoria primordial, né? Uhum. Depois parte para filtrar, como se a gente projetasse, na verdade, nas paixões, aquele desejo de nos encontrar, de Uhum. mergulhar na energia primordial. Eu acho que, E de reconexão com essa energia primordial, né? exatamente, o que eu É, penso é é isso. que na verdade, essa ocupação assim, enorme com a paixão, ela seria denotaria É. carência, nossa carência de não conexão com essa vasta energia que é a sabedoria primordial. Na medida em É. que a gente começa a se reconectar e compreender que, na verdade, só essa energia é capaz de nos dar equilíbrio, paz, verdadeira felicidade, eu acho que a gente vai perdendo um pouco dessa ilusão, né? De, Uhum. de se conectar com os outros, mas nesse filtro individual,
numa via muito estreita, né? É Uhum, isso. uhum. Não, eu li assim também, sabe? No sentido de que o que a gente vai chamar de energia da paixão, na verdade, é uma energia de reconexão com esse aspecto primordial e transcendente, sabe? É um caminho para a gente se dar conta disso, né? Aí a gente ultrapassa a sensação de pessoalidade de alguém. Esse é o desafio que ele nos convida a olhar como prática, né? Eu fiquei com essa sensação também. Oi, Luana. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada, Pedro, pela tradução do texto. Também estou sentindo que eu vou ter que ficar assim um tempo lendo aqui ele, mas é, acho que teve algumas coisas assim que despertou um pouco minha atenção, porque ao contrário da Lana, que está se apaixonando, né, eu estou fechando o ciclo, né, de um relacionamento. E aí eu fiquei pensando sobre isso que a gente estava conversando, né? Que isso de fazer dar certo, né? Que a gente tem às vezes é a ideia da permanência das coisas. Da gente querer que as coisas permaneçam como estão, né? Pra gente as coisas que dão certo são coisas que permanecem, né? São permanentes. E aí disparou assim uma coisinha na minha cabeça estudar dança, né? Porque a dança ela não é algo parado, a dança ela tem movimento, né? Então quando Uhum, você pensa na dança como algo de movimento, você entende também de uma certa forma a impermanência das coisas, né? Você está num lugar e depois você vai para outro, né? E aí você vai dançando assim. E aí fiquei pensando assim, um pouco no meu relacionamento disso, né? Que para a dança funcionar, as duas pessoas precisam dançar juntas, mesmo que não tenha um passo ali definido, né? Não tem uma coreografia pronta, né? Como a Thaís colocou, que é uma dança sem passos marcados, né? Mas tem que ter, tipo, uma disposição para fazer mais ou menos dar certo, assim. As pessoas têm que estar dispostas a dançar juntas e entender que tem ali uma música tocando, né, que pode mudar também. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, assim, né, sobre como a nossa ideia da relação tá certo, né, a gente ficar fixo naquilo dali, né, não aceitar que as coisas mudam. E aí outra coisa que eu estava pensando é sobre a raiva e o amor. Durante muito tempo, assim, eu me questionava muito sobre isso, né? Tipo, como é que pode, né? Tá tão próximo, são sentimentos tão diferentes. E aí, lendo um pouco sobre isso esses dias e pensando, e aqui também ficou um pouco mais claro, a sensação que eu tenho de uma coisa rapidamente virar outra é porque o amor, ele te coloca numa posição de vulnerabilidade. Então, quando você ama, você uhum, se sente confortável para estar vulnerável para aquela pessoa. E uhum, aí, a vulnerabilidade é uma coisa que, quando ela não é bem recebida, quando ela não é bem acolhida, ela causa vergonha, ela causa constrangimento, ela gera sensações que às vezes não são tão interessantes, né? E aí eu acho que é um caminho de onde vem a raiva, porque eu entendo a raiva como, de todos os sentimentos que a gente tem, como um sentimento de proteção. Você usa a raiva para você se proteger de alguma situação, né? Você tá ali, igual que a gente fala assim, vai fazer o exercício na força do ódio, né? Você tira uma energia de algum lugar para você se proteger daquilo dali, né? Para você vencer aquele obstáculo. E aí uma coisa que eu estava pensando aqui, não sei se é um caminho, né? Mas que talvez o amor ele vire raiva nesse sentido, né? Porque a partir do momento que você se coloca vulnerável naquela situação e isso a dança não flui muito bem, né? A raiva pode surgir por assim, pô, a pessoa não tá pisando no teu pé aqui, né? Tá dançando, vai te pegar, fazer um salto que ela te derruba no chão. Então, tá na hora de tu se proteger. Então, uhum, liga aí o motor da raiva e vai, né? É meio que uma proteção, assim. Fiquei pensando sobre isso. Talvez essa proximidade não vem uhum, disso, assim, dessa proteção por conta da vulnerabilidade, que às vezes não vai uhum, muito bem, uhum, assim, né? uhum. Achei Faz muito interessante aí. sentido. Uhum. Reflexões. Ainda bem que eu tenho terapia próxima semana. Obrigado, Luana. Oi, Laura. Oi, gente, boa tarde. Eu não vou ligar a câmera porque eu estou gripadíssima, cara da derrota. Inclusive, tirei vários cochilos durante o estudo hoje. Foi ótimo.
É, mas Voltou a eu gripe? fiquei. Tu tinha melhorado, né? Ai, amigo, nem me fala, ela não quer, ela não sei, ela gostou assim desse território que ela encontrou, ela não tá querendo ir embora. Eita. Mas enfim, eu eu fiquei pensando nessa linguagem, né, que o Trungpa usou de a gente encontrar algo que a gente gosta e a gente querer capturar aquilo e trazer para o nosso território ou invadir o território do outro, assim, né? E, e pensando numa linguagem da psicologia, isso me lembrou um pouco aquelas conexões de trauma, assim, né? Que é você visualizar algo que te falta agora ou que te faltou em algum momento da vida e você tá querendo quase que tapar um buraco, assim, né? Uhum. E aí realmente parece uma coisa muito agressiva, porque você não tá, a pessoa nem sabe que é isso que, às vezes você nem você sabe, né, que é isso que você tá tentando fazer, mas a pessoa muito menos, assim, né? E aí é óbvio que isso são relações que, assim, de regra, né, via de regra, vão dar muito errado. E eu fiquei pensando as formas saudáveis da gente se relacionar, e me veio uma fala do Lama que ele diz que quando você quer se tornar amigo de uma pessoa, né, para você se tornar amigo de uma pessoa, você teria que dividir a oitava consciência com ela, assim. Então vocês teriam que dividir as mesmas bolhas, assim, sabe? Uhum. Então isso eu fiquei pensando assim que talvez seria um exemplo de uma relação saudável, sabe? Porque aí não é aquela coisa de você ver algo e você ficar correndo atrás para tentar capturar aquilo. Mas é quase aquela mágica das amizades instantâneas, assim, né? Que as pessoas se conhecem, se olham, começam a conversar e de repente não conseguem mais parar, assim, sabe? E aí a coisa vira muito fácil, assim. Então eu fiquei pensando se isso seria uma boa forma de descrever, assim, é, Uhum. uma relação saudável, sabe? Com Ou uma boa certeza. forma de É uma outra, compreender, assim. é uma outra forma de falar da sabedoria do espelho, né? É isso mesmo. Uhum, Se não tem, nada vai pra frente. Amizade, né? Já começa por aí, porque a gente não tem nada em uhum, comum. Vai funcionar como, né? uhum. Mas aí, uma questão que me surgiu também em relação a isso, aí é um pouco parece o narcisismo, assim, sabe? Porque parece que você quer quase que querer se relacionar com você mesmo, assim, sabe? Nesse sentido de, eu não sei, você vê um Não, pedaço mas. de você, assim. Aham. É que, Uhum, por exemplo, se os mundos não se conversam, a gente vai ficar parado um do lado do outro. A gente uhum, até vai achar alguma coisa exótica, né? Ou interessante, mas vai ser difícil gerar algum tipo de proximidade, porque precisa de uma proximidade kármica para a coisa funcionar. Não tem como ser diferente, sabe? uhum, Se diz, por exemplo, que é por causa disso que surge um Buda em corpo humano, porque precisa de alguém com uma aparência parecida com a gente, que uhum, passou por perrengues mais ou menos parecidos com os nossos e assim por diante. Aí aquilo é como se produzisse uma sensação de proximidade, né? E isso é uhum, necessário, isso é bem uhum. necessário. Tá bem, Mas é Henrique. claro, se é muito, muito igual, não dá, mas se é muito, muito diferente, também não dá. Uhum, uhum. Então, aí tem um caminho do meio aí. Tá bem, Henrique, obrigada. Obrigado. Oi, Tamara, Posso só dar um palpite no que a Laura falou? por favor. É só que eu acho que, assim, além de ter as bolhas parecidas, né, a oitava consciência parecida, eu acho que eles podem fazer uma oitava consciência nova também, construir uma bolha melhor, um mundo É, melhor, ter um projeto legal junto, ou até talvez desconstruir a oitava consciência, se de repente é uma coisa que não é muito legal, dos dois lados, eles podem desconstruir ela juntos e encontrar da mata, olha que lindo. seria bonito, não. Quem Boto fé nesse aí, certeza. está torcendo? Boa ideia. Obrigado. Oi, Lana, Eu vou imitar a Tamara, eu também quero dar um pitaco no que a Laura falou. Laura, né?
Laura. Uhum. Porque ela falou assim, ah, mas aí você encontra alguém igual, né? A minha percepção, quando você encontra alguém igual, você não tá nem vendo a pessoa, né? Você tá Uhum. projetando alguma coisa em cima ali daquela pessoa. São aquelas pessoas que se decepcionam com as outras, né? Elas falam assim, nossa, achei que você era assim, achei que você era assado, né? Muitas vezes a pessoa nunca enxergou a outra, né? Tava só É. projetando um monte de coisa ali. É que a gente precisa de tempo, né? Hoje em dia a gente não anda com muita paciência, né? Mas, por exemplo, se a gente for pensar com outro ser humaninho, assim, 1 ano é pouco tempo de convivência, assim, para descobrir alguns karmas, né? Vocês vejam, com relação ao caminho espiritual, eles dizem, se a gente pegar os textos tradicionais, eles vão dizer que um tempo que a gente deveria ficar observando o mestre antes de efetivamente tomar refúgio, assim por diante, e selar essa conexão com essa seriedade entre 5 e 10 anos. Porque é como se precisasse de um tempo para que os karmas girassem e a gente saber onde é que a gente está se metendo, né? Se enfiando. Então, em relações em geral, é um pouco assim, a gente descobre que leva um tempo para justamente ir descobrindo outros lados, né? O que que é nosso, o que que foi projetado, o que que de fato é o outro, que outras coisas o outro está mostrando, né? Então, precisa de paciência, né? Precisa de paciência, precisa de Henrique, você tempo, pode né? repetir isso? Como é que é o negócio dos 5 a 10 anos? É que tem textos que dizem que antes da pessoa, isso tradicionalmente, né? Hoje em dia é provável que isso funcione, mas eles dizem nos textos de relacionamento com os mestres, né, que a pessoa não deveria simplesmente se atirar no primeiro mestre que ela viu, ou que ela se encantou, ou qualquer coisa, tomar refúgio e já assumir um tipo de compromisso cego, sabe? Eles dizem um tempo médio, assim, para a pessoa observar 5 anos. Se fosse possível, num sentido ideal, né, em que a pessoa ela tem tempo de se investigar nessa conexão, nessa relação, ela tem tempo de analisar o professor ou professora, ela tem tempo de observar as outras pessoas também que entram por ali, e assim por diante. Então, qualquer relação de confiança leva tempo, né? Ela leva tempo. Mas é isso. Semana que vem a gente volta para o texto, aí a discussão segue, né? A gente vai ter mais material para seguir olhando. Obrigado, gente. A gente vai parar por aqui hoje, então. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente, e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lop cho sun ring lu che zan lin sa sun cha par pel dru ju cho sun não adan mi drau do sun gele show.